Encarnados. Encarnados. Isso que eu ia falar. Encarnados agora. Os encarnados a gente deixa para a dona Viva ver pra gente. Bom, então vamos aos recadinhos da casa. Né? Os recadinhos sempre, sem muitas novidades, porque janeiro é mais light. Então, na semana que vem a gente volta com os trabalhos regulares, né? Dia 6 de fevereiro. Todos os trabalhos funcionando normalmente. Continuamos com as campanhas do quadradinho de lã. Quem tiver habilidade, tiver tempo, souber fazer crochê ou tricô, a gente faz essa. Se alguém que faz. Ou souber de alguém que faça, né? São quadradinhos que vão se tornar mantas como essa daqui, que serão doadas a instituições que cuidam de mães e crianças. Né? Essa que está dentro. Né? São quadradinhos de 20 por 20, pode ser tricô ou crochê. Como toda casa espírita, a gente aceita doações de roupas, calçados, acessórios, livros espíritas usados em bom estado, né? Tudo em bom estado, porque isso é o que ajuda a manter a nossa casa, né? A gente tem o nosso bazar aqui, como a maioria das casas tem, e a gente acaba revertendo isso em favor da nossa casa. Falando em livros, né? A gente tem ali a biblioteca circulante, tem os livros usados, os livros novos, seminovos. Quem quiser puder se aventurar no mundo dos livros, a gente aconselha muito, é muito importante que a gente não só venha para casa, que a gente não só ouça as palestras, mas que a gente busque cada vez mais o conhecimento. Né? A gente sempre fala da asa do conhecimento e da asa da moral, né? A gente precisa das duas para que a gente cresça, né? Para que a gente se eleve. Nós aceitamos também doações em dinheiro. Quem quiser e puder, ali na secretaria a gente tem a chave Pix. A gente só pede que, quando a gente for fazer alguma doação, que a gente informe a que se destina esse valor, né? Porque a gente tem assistência social, tem as instituições que a gente auxilia, ou pode ser que o valor seja para a casa mesmo, ou para alguma campanha da casa. Então a gente pede sempre que a pessoa informe, sempre que for fazer algum tipo de doação. Se puder, né? A gente, lembrando que a gente não obriga ninguém a doar nada, a pessoa pode vir a vida inteira para casa e sempre vai ser bem recebido, sem que doe nada. A gente continua também com a arrecadação das tampas e lacres que são revertidos para o Instituto Amor Rosa. A gente recebe e guarda ali naquela caixinha que está ali na secretaria. São tampas, lacres de plástico, garrafa também. Tem aqui garrafa. A garrafa de plástico. Potinho de requeijão, lata. É o potinho do requeijão ou a tampinha? A tampa. Porque aqui só está garrafa e requeijão. Tampa de garrafa e requeijão. Aqueles lacres de alumínio das tampinhas também a gente recebe. Blisters de medicamento. Tudo quem puder ir juntando em prazer, a gente vai juntando e depois a gente entrega para eles. Atendimento fraterno. Quem estiver precisando conversar, precisando de algum auxílio, geralmente quem procura uma casa espírita, a princípio sempre está precisando de algum auxílio, de conversar. E aqui não é diferente, então quem estiver precisando pode chegar um pouco mais cedo. Agora a gente está com a casa um pouco mais vazia, mas a partir da semana que vem a gente vai ter mais trabalhadores, né? E quem estiver precisando pode chegar mais cedo e vai ter um trabalhador disponível para conversar. Quem não puder chegar mais cedo e precisar conversar, pode fazer um agendamento também para conversar por WhatsApp. A gente ainda tem esse atendimento desde a época da pandemia, então pode fazer inscrição ali na secretaria ou através do Facebook e fazer esse agendamento. E no mais eu acho que é isso. Não sei se tem alguma coisa.
nos acomodando nas nossas cadeiras. A gente vai em casa também. Vamos respirando fundo, buscando tranquilizar o nosso corpo e a nossa mente. Buscando nos concentrar, entrar em sintonia com essa casa. Sintonia que os bons espíritos prepararam para que a gente pudesse cuidar um pouco daquilo que nós somos realmente, do nosso ser, do nosso espírito, a nossa alma, que precisa ser cuidado, alimentado. E assim, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, imaginando a figura do nosso querido Mestre Jesus a nos receber nessa casa, de braços abertos, buscando curar as nossas feridas, nos trazer conforto e também nos trazer lição, nos trazer mais compreensão do porquê da nossa vida, do porquê da nossa jornada e o que viemos fazer aqui. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, e o Evangelho dessa noite é com a Ivete. Então, pessoal, boa noite. Todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e a todos que estão em casa assistindo pelo Facebook. Boa noite, obrigada por participar sempre. Eu escolhi o tema, falar sobre ter medo. Aliás, foi o que me trouxe ao SEAC, lá na Barão do Bananal, uns 15 anos atrás. Eu tinha um medo, não era um medo, era um pavor. Eu não atravessava a rua sozinha. E através da casa, muita coisa mudou na minha vida. E hoje eu me sinto uma pessoa muito segura. Eu não vou dizer que eu não tenho medo, porque nós temos medo, é normal. Mas não o que eu sentia. Então, isso me ajudou e tenho certeza que vai ajudar quem estiver passando pela mesma situação. Todos nós sentimos medo em algum grau. Isso é bom ou ruim? Sentir medo é normal. Está relacionado ao nosso instinto de conservação, de sobrevivência e perpetuação da espécie. Conforme a gente lê na questão 702 do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou aos espíritos: o instinto de conservação é uma lei da natureza? E os espíritos responderam: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, seja qual for o grau de sua inteligência. Nuns é puramente mecânico, noutros é racional. Porque se nós fôssemos totalmente destemidos, estaríamos fadados à extinção. Emmanuel, ele através de Chico nos orienta que, embora devamos caminhar sem medo, não te cases a imprudência a pretexto de cultivar o desassombro, que seja, caso não tenha temor de nada, crendo que tudo está premeditado, estaremos sujeitos a passar por situações ruins e até abreviar a nossa encarnação. E tudo que fazemos para abreviar a nossa encarnação, para retorno à pátria espiritual, é considerado um suicídio. Então a gente não pode forçar o nosso retorno. Nós temos a obrigação de preservar a nossa existência na matéria e de cuidar do nosso corpo, pois ele é uma dádiva oferecida pelo Criador para que possamos evoluir. Por outro lado, o excesso do medo é que é prejudicial, que é o que eu falei, o que eu não tinha medo, eu tinha pavor.
Aquilo me limitava a ir na esquina. Isso é prejudicial. Agora, o medo de nos conservarmos, de nos protegermos, esse é o medo que a gente precisa, né? É o medo normal, é o medo comum. Quando temos muito temor, com aquela sensação de angústia, geramos uma energia de baixo padrão vibratório. Nós ficamos imersos nessa energia que provém de nossos sentimentos e pensamentos, e se for um sentimento mórbido, doentio, irá prejudicar todo o nosso ser. Essa energia, ela age em todos os trilhões de células que nós temos, alterando o funcionamento, nos causando malefícios e doenças. Poderemos ficar, dessa forma, mais suscetíveis a vários problemas de ordem física e espiritual. Aí, vocês podem perguntar, e o que fazer, então? O equilíbrio. Na nossa vida, tudo é o equilíbrio. Para comer, para beber, para ter medo. Tudo tem que ter equilíbrio. E para termos o equilíbrio, devemos ficar atentos a fatores internos e externos que podem causar a desarmonia em nossas vidas. Conforme nos ensina Chico, nossa vida é um dom precioso que Deus nos deu e funciona como um jardim, onde podemos semear as flores da alegria ou as pragas do medo, da raiva, da depressão. E o que a gente está plantando no nosso jardim? Então, eu planto e eu colho. Sentimos medo de muitas coisas. Alguns, em especial, sentem muito medo da morte. E a doutrina espírita, ela nos orienta muito bem em relação a isso, nos ensinando que a vida continua após o desencarne, e que retornamos ao mundo espiritual, que é onde estávamos antes de encarnar, sendo lá a nossa verdadeira vida. Kardec nos orienta na questão 941 do Livro dos Espíritos, que para muitas pessoas o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, já que nós temos diante de nós o futuro? E a resposta dos Espíritos é: não há fundamento para semelhante medo. A morte não inspira ao justo nenhum temor, porque com fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar por uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo para onde terá de ir nenhum ser cujo olhar lhe deva temer. Então, se nós somos corretos, seguimos as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, nós não temos que ter medo da morte. Não vamos dizer que não temos medo. Eu tenho medo de como morrer, não medo de morrer. Porque eu tenho medo de dor, de sentir dor. Eu acho que é o que todo mundo pensa, né? O que eu vou sentir? Mas o medo de estar lá vai depender do que a gente faz aqui. Se eu não faço mal e eu faço bem para as pessoas, eu não tenho que ter medo de estar em outro lugar. É como eu estivesse viajando, né? Não devemos temer a morte, tendo em mente que ninguém desencarna antes da hora, a não ser que consciente ou inconscientemente se esforce para isso. Temos que nos preocupar sim em sermos corretos, fazermos o bem, praticando o amor tão ensinado por Jesus. André Luiz também nos fala, através de Chico, que as virtudes são o passaporte para uma entrada tranquila no mundo espiritual. A compreensão, a humildade, a paciência, a ternura e a caridade. Devemos manter o equilíbrio emocional, ficando atentos à nossa saúde mental, além do corpo material, fazer o que nos cabe e ter fé em Deus, sabendo que tudo o que acontece é para o nosso aprendizado e evolução. Esse evangelho foi feito por Eduardo Batel em 19 de agosto de 2021. Aí eu continuei pesquisando mais algumas coisas falando sobre o medo e achei interessante algumas frases, né? Que fala assim: o medo pode ser representado, o medo pode representar um sinal de alerta para a promoção de alguma ação do nosso organismo. Ele pode prevenir acidentes, antecipar situações de risco e promover ações assertivas. No entanto,
o medo também pode ser um grande vilão, progredindo para crises de pânico e atrapalhando o bem-estar. Normalmente, tememos o que desconhecemos. E por esta razão, nós não podemos nos tornar reféns da dúvida ou daquilo que não conseguimos entender. Assim, o medo, segundo o Espiritismo, pode significar uma sequela espiritual adquirida em outra encarnação, ou ainda a possibilidade de interferência de um espírito obsessor, que, sabendo de nossas fraquezas morais e espirituais, podem promover o nosso desequilíbrio. Então, as pessoas têm mania de falar, eu estou obsediado. Nem tudo tem a ver com o espírito, gente. Tem a ver com as nossas ações aqui. Mas, quando a gente fica nessa sintonia, né, de sofrimento, de tristeza, de ansiedade, a gente pode atrair, porque a gente atrai até o encarnado e não vamos atrair o desencarnado, né? O medo, ele pode proceder de reencarnações mal sucedidas. Podem surgir em decorrência da culpa não liberada por conta de faltas cometidas no passado. Isso acontece para que nesta nova oportunidade o espírito seja capaz de reparar o seu erro e seguir o caminho de sua evolução. O medo pode ter incontáveis origens e, portanto, seu tratamento é relativo a cada indivíduo. Porque cada um vai ter uma situação, vai ter um problema. Por isso que no Espiritismo ele sempre fala pode, ele nunca fala é. Como fala aqui, ó, o medo de ficar sozinho pode estar relacionado ao sentimento de abandono. Ele pode estar relacionado a perdas, como separação ou desencarne de entes queridos. E sob a luz do Espiritismo, esse medo pode ser dissipado pela certeza da continuidade da vida após a morte, pelas orações e durante o exercício da caridade. Só é solitário quem não é solidário. Eu só me sinto sozinho se eu não fizer nada para ajudar o próximo. Além disso, o amparo dos amigos espirituais reduz essa sensação de isolamento e faz com que o indivíduo se sinta completo. O medo de escuro, por exemplo, pode ter relação com a crença muito comum de que há um monstro escondido. Né? Além disso, a dificuldade para enxergar e se locomover no escuro pode dar a falsa sensação de que há mais coisas do que espera no ambiente. E sob a luz do Espiritismo, esse medo pode ser vencido pela confiança de que nada sobrenatural pode nos atacar fisicamente. Procuremos iluminar nossa vida de boas ações e os problemas e dificuldades poderão ser vencidas com maior facilidade. E a doutrina nos ensina que não há necessidade de ter medo quando agimos com responsabilidade. O medo da morte é proveniente de incerteza, que não há necessidade de ter medo quando agimos com responsabilidade e que essa incerteza ela vai acontecer depois da separação do corpo, né? Da alma, esse medo que a gente tem. O Espiritismo orienta e dá à luz a questão ao esclarecer que a natureza passageira da experiência terrena e a continuidade da vida da alma fora do corpo, e ao compreender que a morte é apenas uma passagem para o outro plano, ela parece menos assustadora e se torna apenas a consequência inevitável da jornada terrestre. Aí aqui no finalzinho eu peguei uma partinha em que a Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco, ela fala que ter medo não é negativo. E se mostra dessa forma quando é desequilibrado. Né? Quando a gente está desequilibrado, tem aquele medo desequilibrado, ele é negativo. Se ele não for, é o medo da proteção. Eu não vou sair na rua sozinho, porque eu sei que é perigoso. Né? Normal, mas não a neurose que a gente às vezes tem. Portanto, e ela fala que o medo agride as almas e a infelicita. Portanto, deve ser utilizado o recurso da oração, pois a prece é um medicamento eficaz para todas as almas. Ela esclarece ainda que o antídoto para o medo são as informações trazidas pelo Espiritismo, a certeza da reencarnação, de que estamos realizando experiências, praticando para melhorar
e de que a vida terrena não é mais do que um longo dia perante a eternidade da real vida do Espírito. Então, na visão espírita, a melhor maneira de lidar com o medo é criando uma relação de intimidade com Deus e atuando com fé e caridade. E para vencer esse medo é necessário fortalecer a fé e realizar o trabalho fraternal. Além disso, é importante realizar o Evangelho no lar, manter a mente otimista, reconciliar, né, com as pessoas que fazem parte da nossa vida. E a água fluidificada também, o passe mediúnico, ajuda muito a vencer as fobias e aproximar os amigos espirituais. Bom, essa era a mensagem que eu tinha para hoje. Espero que possa ser útil para vocês. Amém. Acho que foi. Com 3 minutos quase mais. Bom, então agora, após esse Evangelho, vamos nos concentrando na prece de Cálices. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus e Jesus. Ainda em estado de prece, vamos se mantendo assim e aguardando as mensagens do plano espiritual que possam vir de acordo com as nossas necessidades e merecimentos. Boa noite, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Mais uma vez, estamos todos reunidos em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre, para que possamos aprender um pouco mais da Sua Palavra e possamos aprender a nos dominar para que tudo corra bem. Amigos, nossos amigos espirituais estão sempre presentes, em todos os momentos. Muitas vezes, testando a nossa fé, a nossa força, a nossa vontade de crescer, de progredir. É assim que eu sempre tive essa visão. E assim
que eu sempre me encontro, em qualquer lugar que eu esteja. Somos peregrinos de Jesus. Estamos em todos os lares, sempre e sempre. Muitos de vocês ainda pensam, mas com toda essa tristeza que tem no planeta, com toda essa rudeza, se não tivesse os espíritos bons, o planeta seria um caos. Sejam fortes, corajosos, enfrente as tristezas, enfrente as mágoas, não carreguem ódio em seus corações. Cada dia que amanhece é um dia novo para que possamos todos aprender mais um pouco. A natureza está aí para nos orientar, nos dizer aquilo que fazemos de errado ou não. É só prestar atenção no pôr do sol, no nascer da lua, na chuva, no vento, no calor, no frio. Quanta diversidade, amigos, que possamos nos usufruir delas, presentes do nosso lar. Ajudem-se para que possam ajudar outras pessoas. Gostaria de ficar aqui muito mais tempo, conversando, falando, mas o tempo se esgota muito rápido em todos os lugares. Eu agradeço a atenção, a oportunidade, o carinho que estou sempre sendo recebido nesta casa. E que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Após esses presentes que recebemos, vamos nos mantendo ainda concentrados. E agora é chegado o momento de doar, né? Doar um pouco daquilo que nós temos de melhor nos nossos corações, em prol daqueles que mais necessitam. É um momento de vibrações. Então vamos elevando aí os nossos pensamentos a Deus. E com a ajuda de amigos espirituais nós vamos vibrando pela paz mundial. Temos que ter muita força para que essa paz continue entre todos. Que o amor se espalhe por toda a terra e que haja diálogo entre os homens em busca de entendimento e da justiça. Que os desencarnados recebam num plano maior a ajuda necessária para dar continuidade ao seu crescimento espiritual através do entendimento e do trabalho. Que os espíritos que estão reencarnando na Terra sejam recebidos com amor e educados no caminho do bem. Vibremos por todos aqueles que caminham pelas ruas sem destino. Que mãos amigas possam ajudar-nos a encontrar o caminho da dignidade e o calor de um lar.
que todas as criaturas, nossos semelhantes, crianças, adultos e velhos, sejam sempre diante de nós, irmãos dignos de respeito e de ajuda fraternal. Contando com o amor do Pai, pedimos que fluidifique a nossa água. Pedimos também que a nossa caixa de vibrações seja bem orientada para que todos que ali foram postos recebam conforme o seu entendimento e o seu merecimento. E por fim pedimos que nós, por nós mesmos, pessoas ainda com muitos defeitos, mas também com grande desejo de sermos melhores. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então, antes de encerrar, queria lembrar a todos sobre o Evangelho no Lar, a importância de se fazer o Evangelho no Lar. Na verdade, é um apelo para que todos tentem fazer isso em suas casas, né? A gente vê que o mundo está tão conturbado, né? Tão agitado, para ser como eu posso dizer, mais sutil. E como é que a gente muda o mundo, né? Primeiro a gente tem que mudar a nossa casa, né? Para que a gente acenda uma luz dentro da nossa casa, né? Que a gente transforme a nossa casa num lar. Então, mudando a partir dos nossos lares, a gente consegue mudar o mundo. Não é uma frase de efeito, é uma realidade, é um passo de cada vez, né? Então, é isso. Vamos à prece de encerramento. Senhor Deus, obrigado por mais uma oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais, alimentar o nosso ser, o nosso espírito, que nós possamos, Pai, ao sair daqui, carregarmos conosco todas as bênçãos, todas as boas emanações que recebemos, e que a gente possa compartilhar um pouco daquilo que recebemos com aqueles que estiverem precisando e cruzarem nosso caminho, seja em boas energias, seja em alguma palavra de bom ânimo. E assim, agradecidos, dizemos graças a Deus e graças a Jesus. Você organiza aqui, né? Pô? 6-3 para lá. Vai ter mais fila dentro do que